Bom, a palavra de hoje ela se encontra no livro de Romanos, capítulo 12, verso 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Novamente, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai eterno, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade. Eu quero te louvar, Senhor, pela tua palavra, que ela é viva, ela é eficaz, Senhor, e chegou às nossas mãos e muitos homens e mulheres, ó Pai, entregaram suas vidas para que hoje nós tivéssemos, ó Pai, essa Bíblia, essa palavra na nossa mão, Senhor. E te agradecemos pela oportunidade. Da mesma forma, ó Pai, que outrora tínhamos o livre acesso às igrejas, livre acesso, ó Pai, aos locais de adoração, e hoje não temos, Senhor. Então te louvamos, ó Pai, por hoje temos as Bíblias e não sabemos até quando, Senhor. Então, Pai, nos ajuda a desfrutar desse momento, nos ajuda a desfrutar de uma maneira maravilhosa, Senhor, e sobrenatural. Fala conosco, bondoso Deus, não aquilo que queremos, mas sim aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Então fica conosco, que a Tua palavra vá. Ela produz resultado de edificação e de fé em cada coração. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. E esse texto que eu li, de Paulo, de recomendação à igreja de Roma, aos romanos, ele roga, isso quer dizer que ele pede encarecidamente aos irmãos, que pela compaixão de Deus, que eles se apresentem em vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e diz que isso é um culto racional, que é um culto lógico. Então Deus daqui dá o caminho para nós, de primeiramente nos apresentarmos a Ele em sacrifício vivo. Para os irmãos, se voltarmos um pouco no Antigo Testamento, nós vamos ver que o culto a Deus ele era representado por sacrifícios de holocaustos. Era ali separado um cordeiro, era separado um animal, e esse animal ele precisava ser perfeito, não ter nenhuma mácula, precisava ser um animal sadio. E esse animal ele era sacrificado, e era ali num ritual, e assim era o culto a Deus. Eu não vou entrar aqui em detalhes sacrificiais, rituais. Os irmãos podem entrar no livro de Êxodo, Levítico, e procurar as leis cerimoniais. E eles vão encontrar como era um culto a Deus. Não era todo mundo que oferecia um culto a Deus, eram sacerdotes, os sumos sacerdotes, que tinham essa incumbência, tinham essa responsabilidade. Hoje, o culto a Deus, ele é de uma outra forma. Primeiramente porque Jesus, e a palavra de Deus diz que Jesus ele veio e o véu foi rasgado de cima a baixo. E hoje não precisamos de alguém para interceder por nós. Nós temos o Santo Espírito que habita dentro de nós, e a palavra de Deus diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós temos um acesso direto ao Pai. Nós somos o culto a Deus. Nós somos o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por isso que ele fala, apresenteis os vossos corpos. O nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso é um culto racional, um culto que contém entendimento. É um culto racional. E interessante que vamos falar agora de uns pontos que esse versículo aponta como os elementos do culto que agrada a Deus. Primeiramente ele fala de sacrifício, os vossos corpos em sacrifício. Como eu já falei agora sobre a questão de sacrifício, é entregar algo, é sacrificar algo, é abrir mão de algo. E quando nós falamos de sacrifício, sempre vem à nossa mente um sentimento, sempre uma sensação de algo pesado, de algo difícil de realizar, de algo trabalhoso. Sim, o sacrifício é assim. Porém, ele se torna leve quando a motivação do sacrifício é agradecimento. Quando a motivação do sacrifício é amor. Eu casei recentemente. Então, às vezes eu faço coisas que para mim são sacrificantes, coisas que para mim não se de uma vontade natural, não é um desejo natural para mim fazer. Mas eu faço pela minha esposa em amor a ela. Então esse sacrifício ele não se torna algo pesado, se torna algo grato, algo que agrada a minha alma fazê-lo. Então quando nós fazemos a Deus o sacrifício, nós entendemos que o sacrifício maior já foi feito por nós, que foi o sangue de Jesus vertido até a última gota na cruz do Calvário. Para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. A palavra de Deus fala, Romanos 3:23, que fala que todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, separados, destituídos. A palavra destituídos vem de tirar, de colocar fora. Um rei, quando é destituído, ele é tirado do cargo. Então nós fomos destituídos, tirados da glória de Deus. Nós fomos separados, desconectados de Deus. E através do sacrifício de Jesus nós fomos religados. Nós somos agora cidadãos dos céus a partir do momento que cremos e aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, mediante essa boa notícia, e o Evangelho quer dizer boas novas, boa notícia, nós, com coração grato, compreendemos que quando Jesus nos deu a vida por nós, o mínimo que nós podemos fazer é também dar a vida por Ele. É dar o nosso tempo,
dar a nossa adoração, dar o sentido da nossa vida a Deus. Quando nós compreendemos que Deus, Ele se despiu da sua glória, Ele se fez carne, andou entre nós e sofreu na cruz do Calvário o sofrimento que era para mim e para você. A culpa que era para mim e para você, Ele levou na cruz do Calvário para que eu e você hoje tivéssemos vida. E nós estamos vivendo um momento de risco de morte, nós estamos vivendo um momento de talvez contrairmos uma gripe ou uma outra doença e morrermos fisicamente. Porém, para nós que cremos e aceitamos o sacrifício de Jesus, o partir desta vida é somente uma passagem, é uma porta, é simplesmente um fechar de olhos aqui e um abrir de olhos na eternidade. Então a única coisa que o ser humano ele não pode lutar contra, ele luta, às vezes ele tenta adiar, mas ele não consegue vencer é a morte, mas em Cristo nós vencemos a morte, nós somos mais que vencedores em Cristo, nem a morte. Quando Paulo fala morte, onde está o teu aguilhão, onde está o teu poder? Porque Jesus Cristo já venceu na cruz do Calvário. Então, mediante essa boa notícia, a minha vida em sacrifício a Deus, em sacrifício a Jesus, ele se torna algo leve, algo em gratidão. E quando ele fala de sacrifício, ele diz alguns elementos desse sacrifício. Como esse sacrifício deve ser feito? Fala primeiramente sobre o sacrifício vivo. E por que ele fala de sacrifício vivo? Vamos voltar agora para o Antigo Testamento, que nós falamos a respeito de um novilho, a respeito de um animal, do qual aquele animal ele era tratado, ele era preservado, ele tinha que ser perfeito, ele tinha que ter as características aceitáveis para o culto, para o sacrifício, para o holocausto. Assim também deve ser para nós. Algo vivo. Então a mesma coisa, aqui ninguém compra um cachorro morto. Ninguém compra aqui, eu vou no pet shop comprar um gato morto. Você quer um gato vivo, você quer um cachorro vivo. Por quê? Porque ele tem valor. Porque você quer algo vivo, você quer algo que se movimente, que se manifeste. Então, quando se fala de sacrifício vivo, se fala de algo importante, de algo vivo, de algo que tem valor. Então, oferecer a Deus algo que tenha valor. O salmista Davi fala: não darei nada ao Senhor que não me custe nada. Ele compreendeu que dar para Deus é dar algo que tenha valor. Volto novamente à figura do casamento, até porque a palavra de Deus fala que nós somos a noiva. Nós somos a noiva esperando, anelando pela volta do noivo, que é Jesus Cristo. Então o relacionamento homem e mulher, ele tipifica bastante sobre isso. Quando nós queremos presentear a nossa esposa, que nós amamos, ou vice-versa, a esposa quer presentear o marido, ele não fica economizando, ele não fica ali com mesquinharia, ele quer dar o melhor que ele pode dar, ele investe o melhor. Assim também devemos ser em relação a Deus. Algo vivo, algo importante, algo que me custe algo. Porque aquilo que tem valor, nós investimos valor. Nós investimos tempo, nós investimos dedicação, nós investimos adoração. Então Deus requer isso de nós, um sacrifício vivo, algo que tenha valor para nós. Isso é ingratidão, voltando ao que nós falamos. Segundo elemento, sobre santo. E santo, se nós analisarmos a palavra santo, temos em alguns trechos ela fala sobre Kadosh, que muitas vezes é tipificado como o nome de Deus de Kadosh, de santidade. Porém, são os atributos de Deus de santidade. Porém, quando nós falamos de santo, a etimologia do grego ele se refere a separado, separado do uso comum. Então, o que quer dizer isso? Você separa algo do uso comum. Por exemplo, você consagra algo para um determinado uso. Vamos dizer, você chega e fala: olha, esse computador aqui eu não vou usar para diversão, vou usá-lo para trabalho. Você separou ele para um uso específico. Você separou ele para um uso determinado. Então, quando a palavra de Deus ela fala separado, é separado daquilo que é comum para algo especial. Nós somos separados para algo especial. Então, o culto é algo que você separa exclusivamente para Deus. O culto ele tem que ser algo dedicado, focado, concentrado a Deus. Então, na hora do culto, é preciso a mente, o coração, o espírito todo entronizado, todo concentrado no sentimento de adoração a Deus. Quantas vezes nos pegamos no horário do culto, nos preocupando como vamos chegar em casa, se vai chover, no dia se vai ter ônibus no próximo dia, e em momentos de tensão como hoje, se estivéssemos hoje no templo, já estaríamos preocupados na nossa volta, o que poderia acontecer, e muitas vezes não desfrutamos de um momento de adoração. E hoje, quanto faz falta isso? Quanto faz falta nós estarmos na igreja, quantas vezes nós estamos na igreja pensando na comida de casa, pensando nas situações de casa, estando na igreja e não desfrutando inteiramente desse momento. Então, essa questão de separar é algo santo, separado para Deus. Nossa vida deve ser separada para Deus.
Então, no horário do culto, eu não atendo o celular. No horário do culto, eu foco a minha mente, o coração, o meu espírito todo entronizado a Deus. E é isso que Deus recebe. Deus não recebe a minha adoração superficial. Ele não recebe o meu levantar de mãos, que é visível aos homens, mas Deus recebe o meu coração. Deus recebe a minha dedicação, a minha adoração, a minha separação para Ele. E aí, meus irmãos, é além do que separar um tempo na igreja. Vai além de você separar, às vezes, alguns minutos para orar. Vai além disso, é separar uma vida para Deus. Você entender que você é um cidadão exclusivo de Deus. A Bíblia diz que nós somos um povo eleito. Nós somos um povo escolhido por Deus. Deus nos escolheu para sermos o que, meus irmãos? Seus filhos, para sermos, meu Pai querido, os seus administradores do seu reino. Então, eu glorifico a Deus por isso. E quando eu entendo e tenho esse sentimento de preciosidade sobre a minha vida, isso me leva a ter uma vida separada. Uma vida que eu entendo que ela deve ser vivida para Deus, separada para Deus. Então eu me separo daquilo que é pecado, eu me separo daquilo que me afasta de Deus. E a palavra de Deus, ela fala, meus irmãos, que nada é capaz de nos separar do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, e nada é capaz de separar do amor de Deus, a não ser o pecado. O livro de Isaías fala que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o vosso Deus. Então quer dizer o que, meus irmãos? A única coisa que pode me separar de Deus é o pecado sem arrependimento. E aí o pecado, o que acontece quando eu peco? É porque eu estou me misturando com aquilo do qual eu fui separado daquilo. Eu fui separado do pecado. Jesus me separou do pecado. Antes eu era um só em pecado. E quando Jesus me religou, Ele me separou do pecado. Então, nós estamos separados. Mas a partir do momento que eu me junto novamente à natureza pecaminosa, eu cedo aos meus desejos carnais, eu cedo à concupiscência na minha carne, eu deixo de ser separado, eu deixo de ser uma criatura exclusiva de Deus. E aí sim, nós deixamos de praticar aquilo que nós somos chamados para ser. Então ser santo é isso, é ser separado para Deus, entender que a sua vida é uma vida exclusiva de Deus. Então a Bíblia fala que tudo o que quer que façamos, beber, comer, façamos para a glória de Deus. Então o seu casamento é para Deus, é que as pessoas olhem o seu relacionamento, como você trata a sua esposa, que seja a glória para Deus. As pessoas olhem, olha só que casal abençoado, olha como há carinho, como há amor, como há respeito entre esse casal. E eles vão tentar entender o que está acontecendo e aí você vai mostrar que é o Deus que habita dentro de você. No ambiente de trabalho, você deve ser também alguém separado para Deus. A sua conduta não deve ser igual, comum, como se fala, separado do uso comum. Você não vai praticar o que os outros praticam, fica enrolando, matando hora no trabalho. Você é diferente na escola também, é a mesma coisa. Você não é aluno que cola, você não é um aluno que cabula a aula, você é um aluno que é exemplo. Onde você está, você é separado para Deus. Por mais que você esteja, que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos deste mundo, nós temos uma natureza celestial. Estamos aqui porque nós somos representantes de Deus, nós estamos aqui para representar a figura de Deus, os atributos de Deus, de santidade, de amor e manifestar isso entre os homens. A Bíblia diz que nós devemos ser sal e luz, nós devemos salgar, nós devemos iluminar e sim mostrar a presença de Cristo em nós. E ele segue falando sobre outro elemento que é agradável a Deus. O que quer dizer um culto agradável a Deus? Apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Como é que eu apresento o meu corpo de maneira agradável a Deus? Primeiro, agradável é aquilo que agrada a você, é lógico isso. Então o que agrada a Deus? Aquilo que Deus quer em nós. Eu faço sempre um exemplo de quem tem filho, filha. Você pede para o seu filho, filho, lave a louça para mim. E seu filho não lava a louça, ele lava o quintal, que também é muito bom, ajudou. Porém, não foi aquilo que o pai pediu, não foi aquilo que o pai queria do filho. Então, nós precisamos compreender daquilo que Deus quer de cada um de nós. O que Deus pede para nós, isso é muito particular. Deus talvez esteja pedindo para você tomar posse do seu ministério, algo que você sabe que Deus quer de você, que Deus tem falado ao seu coração, Deus tem usado pessoas para falar contigo, para poder trazer sentimento de urgência, de coisas que você precisa fazer. E às vezes, meus irmãos, e eu levo isso para a questão ministerial, às vezes Deus está querendo te levantar como um adorador, ali para você também como evangelista, para pregar a palavra de Deus, e Deus tem incomodado você, incomodado não, na verdade constrangido você, porque Deus não incomoda, ele constrange através do amor dele. Então são coisas que Deus quer que nós façamos. E o que Deus pede de você hoje? Às vezes é a santificação,
Como nós falamos no tópico anterior, você precisa abandonar algumas coisas, sejam os vícios, sejam os pecados secretos, sejam às vezes a ira, seja muitas vezes o maltratar dentro da família, eu não sei. E talvez isso seja o culto agradável a Deus. Seja você se entregar nesse sacrifício, deixar, sacrificar, matar isso, mortificar isso na sua carne. Isso sim será agradável a Deus. Às vezes entendemos que o que agrada a Deus é a nossa ida à igreja. O que agrada a Deus muitas vezes é você dar o seu dízimo, dar a sua oferta. Meus irmãos, não é só isso. Talvez o que Deus esteja pedindo para você é muito além disso. É muito além, tem feito pedidos pessoais para você, para abandonar isso, tome posse disso, faça isso, conto com você para isso. Então isso sim é agradável a Deus. E ele complementa falando que tudo isso, você se entregando os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, isso se torna um culto racional. E racional, se nós formos para o grego, ele vai dizer de uma palavra lógicos, que logicamente nós vamos entender que é algo lógico, algo que faz sentido. Então, o sacrifício vivo, santo e agradável para Deus, é os nossos corpos entregues. Isso se torna um culto racional, um culto de entendimento, um culto lógico. E aí, meus irmãos, a nossa vida como um culto racional é algo que vai agradar a Deus. E além de tudo, de agradar a Deus, e Deus é tão maravilhoso quando nós oferecemos algo a Ele, quando nós entregamos algo a Ele, a palavra culto, ela vem de serviço. Ela aparece algumas vezes no Antigo Testamento, na maioria das vezes como serviço, o ato de fazer um serviço a Deus. Então precisamos compreender que o culto é dar algo a Deus. O culto é dar, e muitas vezes estamos indo na casa do Senhor no sentimento de barganha. Se eles estão vindo à tua casa, mas muda a minha vida, muda meu casamento, muda o meu trabalho. Sim, Deus vai fazer, Deus vai agir sim, porque Deus ele tem prazer em nos abençoar, Ele tem prazer na nossa alegria, sim, Ele tem. Mas a nossa vida não deve ser focada em fazer trocas com Deus, em fazer barganhas com Deus. A nossa ida para a casa do nosso Senhor deve ser a ida daquele filho que quer ir à casa do Pai, que quer oferecer ali a sua presença, quer desfrutar da presença, não daquilo que o Pai pode dar, mas sim por aquilo que o Pai é. E a palavra de Deus ela não fala, Isaías 55:6, particularmente um versículo que eu tenho como hino da minha vida, que fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O que quer dizer isso, meus irmãos? E eu levo isso para uma vida pessoal. Minha mãe faleceu recentemente. Então, se eu soubesse que ela fosse falecer tanto tempo, com certeza eu estaria ainda mais apegado com ela. Estarei ainda mais próximo dela, desfrutar de cada segundo, cada momento, porque nem sempre ela estaria aqui. E esse versículo ele fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está acessível para vocês, enquanto Ele está próximo, enquanto Ele está perto, enquanto Ele quer, Ele deseja estar dentro de nós, porque a palavra de Deus fala que hoje Cristo ele está como nosso advogado, mas um dia Ele será o nosso juiz, um dia seremos julgados pelas nossas obras. Um dia, hoje nós já estamos provando algumas dificuldades. Estamos provando a dificuldade de ir à casa do Senhor. E quantos hoje vão estar falando, olha, eu deveria ter ido mais à igreja, eu deveria ter ido mais aos cultos, e hoje estão privados de sair na rua, quanto mais ir aos cultos. Então muitos teriam buscado mais, muitos teriam ido mais à igreja se soubessem que passaríamos por isso. Então muitas coisas, como eu orei também, falei, Senhor, obrigado pela tua palavra. Hoje nós podemos ler e às vezes não temos disposição para ler a palavra, não temos disposição para separar um tempo para Deus. E hoje nós temos essa oportunidade na nossa mão. Não vamos esperar um momento de sermos privados disso para podermos sim sentir saudade. Eu deveria viver de saudade de algo que poderíamos ter feito. Amém, irmãos? Então essa é uma palavra breve que Deus colocou no meu coração. Eu peço que os irmãos, assim como Paulo rogou, quando fala rogar, é rogar encarecidamente, é pedir, é quase que, meus irmãos, por favor, façam isso, por favor, é o que o Paulo estava fazendo, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Imagina, ele estava clamando, irmãos, façam isso, apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então eu faço a mesma coisa agora, meus irmãos, rogo, irmãos, assim como Paulo falava, toma emprestada a fala dele, para que vocês, pela compaixão de Deus, se apresentem assim a Deus. E a promessa da palavra que diz que isso é um culto que agrada a Deus. É um culto que Deus vai se alegrar, meus irmãos. Amém? Então, meus irmãos, quero orar mais uma vez. O meu desejo é que esses cultos, eles não se perpetuem. Pelo contrário, né? Essa é uma situação emergencial para nós. Estarmos
cultuando através do culto online, mas o desejo é logo estarmos na comunhão, logo estarmos podendo novamente apertar as mãos, nos abraçar, e como mais faz falta para nós o contato humano. Então hoje nós estamos nos adequando a uma nova forma de culto, estamos nos adequando a uma nova forma de comunhão. Mas eu já anelo por esse momento de novamente poder abraçar os irmãos, podemos juntos orar, dar as mãos, e como faz falta isso, meus irmãos, amém? Vamos orar. Bondoso Deus, Pai eterno, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor, meu Deus, pela joia que é o teu Espírito Santo dentro de nós. Que, Pai, que tem nos ajudado, tem nos impulsionado a te buscar, Senhor. Obrigado pela internet, pelos celulares, ó Pai, que não são algo ruim, Senhor. Por muito tempo foram vistos como, Pai, maldições, como algo, meu Pai querido, para separar pessoas. Na verdade, não. O mau uso sim o faz, Senhor. Mas tem sido hoje instrumento de bênção, de comunicação com os irmãos, de alimento para a nossa alma, Senhor. Embora impedidos, ó Pai, de estarmos fisicamente nos nossos templos, meu Pai, estamos, meu Pai querido, ligados no mesmo Espírito, uma mesma oração, Senhor. E a igreja, meu Pai, ela não é o CNPJ, a igreja não é a edificação física, não são as paredes pintadas e adornadas, mas a igreja, Senhor, meu Deus, são salvos, são aqueles, ó Pai, que aceitaram o Teu senhorio, Senhor. Eles estão em todos os lugares, Senhor. Eles não estão restritos, não estão limitados, ó Pai, por um local físico, mas são livres no Espírito, ó Pai, em todos os lugares, Senhor. Então, bondoso Deus e eterno Pai, todos que são igreja hoje, Senhor, unidos, ó Pai, no único Espírito, no único propósito, ó Pai, oramos a Ti pela nossa nação, oramos a Ti, meu Pai, pelo nosso país, meu Pai, que passa por um momento, ó Pai querido, de calamidade, no momento, ó Pai, que muitos corações estão sem esperança, mas nós, Pai querido, a nossa esperança está firmada em Ti, a nossa fé está no Senhor, meu Pai, a Tua palavra diz, meu Pai, ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê o seu fruto e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação, Senhor. Então, Pai querido e Pai eterno, a nossa alegria ela não vem das circunstâncias. Nossa alegria, meu Pai, não vem da nossa abastança financeira. A nossa alegria não vem, Pai, muitas vezes as benéficas que esse mundo pode trazer para nós. A nossa alegria, ela vem do Senhor, meu Pai. Então, renova em nossos corações a fé. Os próximos dias que hão de vir, meu Pai, que apesar das notícias possam ser, meu Pai, desesperadoras, que no nosso coração repouse a paz, a certeza que o Senhor está no controle de tudo. E como diz a Tua palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o Teu propósito, meu Pai. Que essa palavra, ela encontre em cada coração uma aceitação. E que essa palavra, Pai, encontre em cada coração, Senhor, meu Deus, um momento de reflexão. E que sejamos, ó Pai querido, encorajados, sejamos, ó Pai, desafiados a vivê-la. Que a nossa vida seja verdadeiramente um culto ao Senhor. Nossa vida, Pai, seja viva, agradável, santificada diante do Senhor. Um culto racional a Ti, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que os irmãos fiquem na paz do Senhor e até a próxima. Amém.